Bem-vindos a mais um debate autárquico. Desta vez olhamos para os problemas e também para os desafios no concelho de Carregal do Sal, distrito de Viseu. O PS ganhou as últimas eleições autárquicas. O presidente da Câmara recandidata-se a um segundo mandato. Convidamos para este debate os dois partidos com representação na Assembleia Municipal. São, por isso, meus convidados, Paulo Catalino, do Partido Socialista, recandidata-se a um segundo mandato, e também Eduardo Abrantes, cabeça de lista pela coligação PSD-CDS. Bem-vindos, obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Comece por si, Paulo Catalino, porque recandidata-se a um segundo mandato, mas já disse que não está disponível para se recandidatar a um terceiro mandato. 2 mandatos, 8 anos, é tempo suficiente para concretizar o projeto que tem para o concelho? Permita-me, antes de mais, que dê 2 notas prévias. A primeira é, na verdade, para parabenizar, felicitar esta iniciativa do canal Conta Lá por dar voz aos concelhos do interior. Hoje estamos habituados a ter debates televisivos para as eleições autárquicas apenas nos grandes centros, Lisboa e Porto e outras grandes cidades, e, portanto, parabenizo esta vossa iniciativa de dar voz aos autarcas dos concelhos de baixa densidade. Muito obrigada. A segunda era dizer que espero que este debate decorra com urbanidade, na medida em que hoje os políticos têm uma responsabilidade muito grande, depois do descrédito que tem vindo a ter cada vez mais a vida política, para que nós possamos debater com normalidade, confrontando ideias, sem ataques pessoais, e, portanto, espero muito que este seja o tom do nosso debate. Depois, tentando responder claramente à sua questão, eu sempre disse que o exercício da vida pública não deve ser um exercício de carreira, deve ser, sobretudo, um espírito de missão. E tenho também para mim que qualquer candidato que, tendo oportunidade de fazer 2 mandatos, se não fizerem 8 anos o que deseja para o concelho, não será com 12 que o vai fazer. E por isso mesmo, depois, se na verdade tiver a oportunidade de ser reeleito, deixarei, naturalmente, será o meu segundo mandato e último, porque, a não ser que haja alguma hecatombe, porque eu acho que é este o princípio que nos deve nortear. A vida política não deve ser uma carreira, a vida política é um contributo que cada um de nós dá para o bem público. Eduardo Abrantes, também há uma particularidade relativamente à sua candidatura, é que é filho de um ex-presidente de Câmara do Concelho de Carregal do Sal. O seu pai, Rogério Mota Abrantes, esteve no poder entre 2013 e 2021, foi o presidente que esteve antes, portanto em 2021 foi quando foi eleito o presidente da Câmara, antes era o pai do Eduardo que lá estava. Isto é algo que está no sangue, este gosto pela política? Em primeiro lugar, queria fazer as palavras do Paulo Catalino, as minhas palavras, e dar-lhes parabéns ao Conta Lá por dar voz a um concelho como Carregal do Sal e, no fundo, a todos os concelhos do distrito de Viseu. Respondendo à sua pergunta, não tem nada a ver. Como disse, é apenas uma coincidência. Eu não tinha propriamente a ideia ou o objetivo de um dia ser candidato a Presidente da Câmara, mas aconteceu e aqui estou. Nada tem a ver com o antigo executivo ou com o meu pai. Eu e o meu pai somos pessoas diferentes, somos de gerações diferentes, temos ideias diferentes e, portanto, nada me liga, além do parentesco, aos ideais e à forma de gestão e tudo isso. Portanto, respondendo à sua pergunta, é apenas mesmo uma coincidência e nada mais. E 4 anos depois, acha que hoje o PSD, neste caso a coligação PSD-CDS, está mais bem posicionado para ganhar a Câmara ao Partido Socialista? Espero bem que sim. Eu espero que as pessoas tenham percebido o que é uma má governação socialista. Eu, pessoalmente, estou à vontade e não tenho nada a perder, como eu costumo dizer. Muitas vezes digo aos meus amigos, não tenho nada aqui a perder. Quem poderá ter a perder é aqui o Paulo Catalino. Eu estou à vontade porque, pronto, eu candidato-me apenas porque denoto que a sociedade
está neste momento numa situação muito complicada. Toda a parte de gestão do Dr. Paulo Catalino é dramática. Já vamos à parte da gestão financeira, que é uma das críticas que o PSD tem feito à gestão atual da Câmara Municipal, mas antes disso vamos falar um bocadinho deste aumento de população, porque não é vulgar num Conselho do Interior vermos um Conselho do Interior onde a população cresce, e é o que tem acontecido em Carregal do Sal nos últimos anos. Paulo Catalino, o que é que pode explicar este fenómeno invulgar num Conselho do Interior do país? Só uma nota prévia de que eu também tenho um espírito de missão e não tenho nada a ganhar a mais do que aquilo que eu já tinha. Eu sou médico de profissão. Eu ganhava 3 vezes mais do que aquilo que ganho neste momento como Presidente de Câmara e, portanto, não tenho absolutamente nada a perder. Se perder eleições, voltarei a ser médico, voltarei a fazer tudo aquilo que fazia antes, com a mesma tranquilidade e com a mesma dignidade com que sou Presidente de Câmara. Dizia que, em relação ao trabalho que temos vindo a fazer e que tem surtido efeito, de termos vindo nos últimos 3 anos aumentado a nossa população. Foi uma inversão clara daquilo que era a tendência do passado. Nós temos vindo sempre a perder população e nos últimos 3 anos nós aumentamos a população. Aumentamos 2022 para 2023, 2023 para 2024 e agora 2024 para 2025. Traduzindo isto em números, nós, à volta destes 3 anos, já conseguimos mais de 500 pessoas a fixarem-se no Conselho e que se recensearam. Portanto, uma coisa às vezes é as pessoas estarem a viver no Conselho, mas não estarem recenseadas. Outra coisa é as pessoas já fazerem parte do nosso tecido concelhio. Isso é resultado de quê? Das políticas do atual Executivo ou é também uma continuidade do anterior Executivo, das políticas do anterior Executivo? Do anterior não será, porque a tendência era diminuir a população. Diria que nós temos tido uma política de acolhimento, de integração das pessoas. As pessoas sentem-se felizes em Carregal do Sal. São muitas as famílias que têm vindo de outros polos, sobretudo alguns polos urbanos dos grandes centros, seja Lisboa, seja Porto, seja o Barreiro, etc., que têm vindo para viver em Carregal do Sal, porque aqui encontram qualidade de vida. Encontram capacidade de trabalho e também capacidade de se sentirem felizes em família. Praticamente não tem taxa de desemprego. A taxa de desemprego é baixíssima e, a verdade, temos tido muitas empresas que, se querendo fixar no nosso Conselho, veem com preocupação o facto de não haver mão de obra para as suas empresas. E, portanto, é preciso fazer aqui um trabalho muito sério naquilo que é a nossa política de acolhimento e de integração das pessoas, para que as pessoas se fixem no nosso Conselho, ali possam trabalhar e ali possam gerar riqueza. Eduardo, é resultado das políticas municipais? Ele não enunciou uma medida, porque não as tem. Há realmente um aumento, tem a ver com a imigração, é um fenómeno nacional. E ele sabe que não as tem. Ele não aumentou os parques industriais, não trouxe uma empresa para o Conselho. Que políticas? Que acolhimento? O acolhimento a quem? É mais uma demagogia, uma ideia que se quer pré-conceder. Porque na realidade não tem políticas. Perguntou-lhe qual foi a política. Ele respondeu 0. Ele não sabe. Porque não a fez. Ele não só não fez nenhuma política de acolhimento, como o que aconteceu foi, a nível nacional, houve um aumento de imigração em que o Carregal também foi beneficiado. Ponto. É isto que se passa. Não foi resultado das políticas municipais? Claro que não. Mas... Perguntou-lhe qual foi a política. A política foi o acolhimento. Mas acolhimento de quem? Não é dos industriais, nem dos empresários, porque ele aumentou os impostos. Quer trazer, não havia derrama em Carregal do Sal, quer aumentar o número de empresas, aumentar a derrama. Como aumentou os impostos sobre todos os carregalenses e todas as pessoas que vivem em Carregal do Sal. É assim que ele atrai? Então aumenta o IMI, aumenta tudo que é impostos diretos à população. É este o acolhimento? É preciso ter um bocadinho de verdade, é preciso ser verdadeiro e dizer assim, qual é a política de acolhimento? É aumento de impostos? É essa? E é aí que acolhe mais pessoas? Claro que não. O que aconteceu é o fenómeno nacional, não tem nada a ver com ele. Ele sabe disso, mas fica bem. Porque é muito bonito falar de demagogia, mas eu gosto de traduzir isto em métricas. Os dados que nos dão, tanto o INE como a Iberinforma e a Prodata, é de que nos últimos 3 anos nós passamos de um crescimento anual de 4 empresas
para no último ano termos um crescimento de 43 empresas, isto é, 10 vezes mais. Isto traduziu um aumento de trabalhadores no nosso Conselho de 170 trabalhadores só no último ano. Dir-me-á, mas isto aconteceu em todos os concelhos. Pois bem, vou-lhe dizer, o Concelho de Carregal do Sal foi o terceiro concelho da CIM de Dão Lafões que mais empresas criou, que mais trabalhadores trouxe, que mais gerou riqueza. E, portanto, estes são dados objetivos. Dizer-nos que não criamos nenhum posto de trabalho, dizer que não trouxemos uma empresa para o nosso Conselho, não corresponde à verdade. Eu não disse que o senhor não criou nenhum posto de trabalho. Não ponha na minha boca aquilo que eu não disse. Atenção, continua a ter... Eu acho que deve falar sobre aquilo que sabe e sobre aquilo que eu digo, não responder àquilo que eu não perguntei. Eu disse que o senhor não criou nenhum posto de trabalho. Até criou. Só na Câmara foram mais de 200. Aliás, hoje é o maior empregador do Concelho de Carregal do Sal. Aliás, que substituiu uma empresa que, por acaso, eu faço parte, que foi a maior empregadora do Concelho durante mais de 30 anos. Hoje é a Câmara Municipal. É lógico que o senhor criou emprego. É lógico, ninguém disse o contrário. Brandes, agora, vamos também falar um bocadinho do futuro, porque estamos a falar de um Conselho muito envelhecido. Mais uma vez, isto tudo que este senhor diz não existe. Ele criou tantos postos de trabalho que não fez um aumento de um parque industrial. Não conseguiu aumentar um parque industrial. É uma crítica que já tinha feito e agora eu pergunto-lhe para Eduardo Abrantes, vamos falar também um bocadinho do futuro, claro, daquilo que vem aí nos próximos 4 anos. Estamos a falar de um Conselho muito envelhecido. Claro. O que eu lhe pergunto é qual é a sua estratégia para continuar este crescimento populacional no Conselho e para atrair jovens, empresas e também novas famílias. Olha, em primeiro lugar, falar com todos os empresários, coisa que este senhor não fez durante 4 anos. Eu sou empresário, sou o segundo maior empregador a seguir à Câmara, nunca me dirigiu uma palavra, nunca me telefonou, nem nunca recebi qualquer comunicação para qualquer reunião. Isto não é trabalhar com os empresários. Ou no caso deste senhor, só trabalhou com alguns empresários. Todos os outros empresários sentem-se abandonados, completamente abandonados, ao criar uma relação com os empresários e ao criar uma relação com toda a estrutura empresarial, é lógico que vamos atrair mais empregos e se calhar mais empregos qualificados. Porque este senhor há 4 anos dizia que não havia empresas em Carregal do Sal porque o antigo executivo não o permitia. Mas ele está lá há 4 anos e praticamente não existe uma nova empresa. O que existe é anúncios. Constante anúncios. Faz-me lembrar, aliás, é do partido aqui do Paulo Catalino. Quais são as suas propostas para os próximos 4 anos primeiro para atrair investimento? Sabe que não existe uma varinha mágica para atrair mais pessoas para o nosso Conselho. O que nós temos é que fazer um trabalho de base. E esse trabalho de base passa exatamente pelos empresários. Quanto mais empregos e mais empregos qualificados existirem, mais probabilidades existem de termos mais pessoas a vir residir. Certo, mas como é que atrai empresas para o Conselho? Com o diálogo, aliás, um diálogo que este senhor não tem. Sabe, eu vou contar uma história muito rápida para a senhora perceber. Este senhor anunciou o continente para o Carregal do Sal durante meses e meses e meses. Criava 50 postos de trabalho, aliás, como ultimamente tem criado montes de postos de trabalho em anúncios. Um pouco à imagem do partido que representa. E o que aconteceu foi que esse continente não conseguiu entrar em acordo com este senhor, porque ele não tem linguagem empresarial, e foi-se estabelecer em Canas de Senhorim, não em Nelas, em Canas de Senhorim, porque este senhor não sabe dialogar com empresários. Paulo Catalino, quer responder a esta acusação? Perderam esse investimento por falta de diálogo? Ouça, deixa-me voltar um bocadinho atrás. Não vai responder, atenção. Ele não vai responder. Claro eu aviso já que vai dar aqui uma volta. Ele pensa que está em Assembleia. Assim não vai haver oportunidade para responder e dou-lhe essa oportunidade. Ouça, eu já tenho este feedback de há 4 anos, percebe? Há 4 anos. As teorias da conspiração, a teoria de tudo existiu. Vitimização, lá vem a vitimização, já faltava cá a vitimização. Eu até perseguido. É perseguido e o telemóvel foi bloqueado. Mas há falta de diálogo com não há falta de diálogo os empresários. Está na altura de mudar de estratégia. Sabe que essa estratégia da vitimização já não pega. Os carregalenses já perceberam que isso é uma fantasia sua. Já perceberam isso? Não há nada a que eu não esteja habituado. Claro, como estou a dizer, os dados são claros e objetivos.
O nosso Conselho, no seio da CIM Dom Lafões, foi aquele que mais postos de trabalho continente, criou. A pergunta é continente. Foi o que mais criou. Deixe responder, desculpa, mas ele fez uma pergunta. Quer ser jornalista? Não, você manda na sua empresa, manda na sua empresa e manda mal. Mas eu sei como é que se faz. Eu sei exatamente como é que se faz. Perguntou-lhe sobre o continente, não vamos esquecer. Uma resposta rápida para avançarmos no tema. O continente teve intenção de se fixar no nosso Conselho e entrou num processo de negociação de compra de terrenos, que eram terrenos que eram de privados e não chegou a acordo com a compra desses terrenos privados. Nós fizemos todo o trabalho de intermediação que era necessário. Houve uma altura em que as pessoas acharam que o dinheiro que estava a ser proposto para a compra desses terrenos não era favorável. Nós, nessa altura, fizemos uma proposta para a fixação do continente num outro local. Eles disseram que era aquele local que queriam. Tomaram as suas opções e optaram por outros conceitos. Portanto, isto faz parte da dinâmica normal empresarial. Nós temos tido sempre uma capacidade de dialogar quando tem capacidade de dialogar connosco e quem está aberto a dialogar connosco. Nós não vamos à porta de ninguém, neste caso não vamos à porta da empresa A, B ou C, para pedir seja o que for. Nós temos uma política de acolhimento, de porta aberta. Nós recebemos todas as pessoas no nosso Conselho. Nós recebemos todos os munícipes na nossa Câmara. Portanto, é este trabalho que nós vamos continuar a fazer. Do ponto de vista empresarial, deixe-me só concluir com este dado. Por favor. Do ponto de vista empresarial, há dados que são muito objetivos. Para além destes que eu lhe dei, nós aumentamos o nível de vida. Repare, há dados que comprovam o aumento do nível de vida, tendo em conta o volume de negócios que é feito. Nós, só no último ano, ao longo dos anteriores anos que não eram do meu mandato, nós tivemos apenas um crescimento do nosso Conselho de volume de negócio de 2 milhões de euros. 2 milhões num ano, 3 milhões no outro. De 2023 para 2024 aumentamos 30 milhões de euros de volume de negócio. O que é que isto traduziu? Traduziu um aumento da qualidade de vida que é balizado por uma métrica em que a percentagem do nosso Conselho em relação aos demais foi de 6,38%, que corresponde ao quarto Conselho da CIM Dom Lafões que melhor qualidade de vida adquiriu ao longo do último ano. E, portanto, estes são dados objetivos. Esta ideia de que não somos abertos, de que não temos capacidade de algo, isto não existe. E não existe, sabe porquê? Porque vem precisamente de uma pessoa que não tem capacidade de algo nenhum, de uma pessoa que passa na rua e nunca se viu em lado nenhum, nunca foi a uma associação, não levanta a mão a absolutamente ninguém, é uma pessoa que tem sempre um cariz muito fechado e hoje dá um papel de muito bonzinho para tentar enganar as pessoas. Eu sempre fui assim e vou continuar a ser assim. Já era assim antes de ser Presidente da Câmara e vou continuar a ser assim depois de Presidente da Câmara. Vamos avançar no debate, porque senão também acabamos por não conseguir mas deixa-me esclarecer as responder pessoas. aqui à questão do bonzinho e não falar com ninguém. Este senhor não me conhece. Sabe que ele não me conhece. Eu moro no Carregal, eu tenho casa no Carregal. Não preciso fazer um vídeo a dizer que venho morar para aqui com a minha família, porque toda a gente sabe onde eu moro. Eu não engano ninguém. E eu pago os impostos, e eu pago os impostos em Carregal do Sal. E eu pago os meus impostos em Carregal do Sal. E sei o que é que este senhor fez de aumentos de impostos. E sabe porquê? Ele não os paga. Ele não os paga, porque ele infelizmente, eu ainda não desconheço o paradeiro. Quando diz que eu sou bonzinho e não levanta a mão a ninguém, sabe, eu tenho uma vida de trabalho e eu não faço propaganda em tudo que faço, porque eu não preciso de fazer propaganda. Ao contrário de alguns que ainda no domingo passado, num aniversário de um grupo folclórico, fizeram uma televisão e deu, na realidade, os parabéns ao grupo folclórico, teve de seguir, fez propaganda política com a estrada, com isto, com aquilo. Tenha um bocadinho de bom senso. Vamos avançar neste debate. Quando o senhor diz que eu não falo com ninguém, não sou visto em lado nenhum, oh, meu amigo, eu vivo naquela terra há 57 anos. O senhor não me dá lições. As pessoas conhecem mais a mim que lá vivo há 7 anos do que assim que lá vivo há 56 anos. O senhor conhece mais a mim há 7 anos. O senhor vive para isto. Não vão ficar esclarecidas sobre o Conselho. Para isto, eu não vivo, já lhe disse. Pediu urbanidade, era precisamente este o risco. Eduardo Abrantes, agora para lhe colocar uma questão, que depois também vou colocar assim, qual foi a obra municipal que mais prazer lhe deu inaugurar nos últimos 4 anos? Uma boa pergunta. Desde longe, o Museu Aristides Sousa Mendes.
que era um projeto que estava na gaveta, há 20 anos que estava na gaveta. O museu que abriu em Cabanas de Viriato, precisamente na casa onde o cônsul Aristides viveu. Portanto, era um projeto que, ao longo de muitos anos, foi sendo protelado. Inclusivamente, o pai do nosso candidato foi presidente de Câmara durante 8 anos e nunca conseguiu arrancar com aquela obra. Nós, na altura em que assumimos o município, em 2021, a primeira reunião que tive na CCDR, a Presidente da CCDR, na altura, deu-nos nota de que os 3 projetos que tínhamos integrados no 2020 iriam possivelmente cair, porque já não tínhamos tempo útil para podermos executar até final do ano 2023 os projetos. Conseguiu resgatar esse projeto? Eu consegui resgatar não só esse projeto, como outros 2 projetos. E o que aconteceu é que conseguimos lançar a obra e conseguimos inaugurar aquela obra. Uma obra que já trouxe... é um sucesso em termos de número de visitantes. Nacional. Nós, num ano, tivemos 37.100 pessoas, sendo que dessas, 6.500 foram crianças. Um museu à qual o candidato ainda não foi. Veja o grande ex-libris do nosso... Mas como é que sabe? Tem lá uma câmara? Tem lá uma câmara, como é que sabe que eu nunca fui ao museu? Não fui. Está a ver este tipo de atitude? É um tipo de atitude já que foi visitar o museu? Claro que já, este senhor não sabe o que diz. Infelizmente não sabe o que diz. Não é que isso seja importante, mas este senhor não sabe o que diz. Deixa-me dizer, que ninguém o viu. A única obra que ele consegue falar é uma obra que não é dele. Olha, este jornal é de 31 de outubro de 2021. E tem aqui uma série de obras que estavam em lançamento. E diz aqui, em relação à Casa do Passal: requalificação e musealização da Casa do Passal, projeto incluído, candidatura foi submetida e aprovada. A empreitada foi colocada à proposta. Nesta fase, ultrapassadas 2 colocações de concurso, é possível fazer-se a adjudicação por ajuste direto. Tá. Verba, isto é o jornal da Câmara Municipal. E qual foi o ajuste direto que fizeram? Ouça, o que é que o senhor está a falar? Mas essa obra é sua. Vem já do antigo executivo, do Sr. Atílio. Passou por todos os presidentes. 8 anos do seu pai. Ouça. Mas foi feito trabalho. Em 8 anos não foi feito a inauguração. Porque fazer está lá há 4 anos. Mesmo assim, fez uma gestão financeira desta obra que é uma vergonha, com custos enormes para o Conselho. Já sei que me vai falar de 1,5 milhão. Eduardo Abrantes, deixa-me colocar uma questão. Se for eleito, que obra é que gostaria de inaugurar nos próximos 4 anos? Não, mas eu, voltando às obras deste senhor, este senhor não inaugurou uma obra. Responda-me à minha pergunta, que por favor. Seja dele. Vou-lhe dizer o que é que ele inaugurou. Não, eu estou-lhe a perguntar, não é o que Paulo Catalino inaugurou, mas o que gostaria de inaugurar nos próximos 4 anos. Olha, o que eu gostava de inaugurar, primeiro, um aumento imediato de todos os parques industriais. Acho que é uma necessidade urgente. Depois, a questão das etages que este senhor abandonou. Completamente abandonou. Uma obra municipal que gostasse de inaugurar. Diga, desculpa. Uma obra municipal que gostasse de inaugurar, se fosse eleito nos Mas estou a falar no geral. Está a falar de uma obra emblemática. Sim. Que marca o conceito. Diga, desculpe. Não tem. Não tenho obra nenhuma. Deixe responder. Este senhor tem uma dificuldade. Ele quer que o respeitem, mas depois não respeita ninguém. Acusa-me até de que eu não falo com ninguém, que sou uma pessoa... Porque só não conseguimos avançar neste debate. Claro, mas é lógico. Uma obra que tivesse impacto na vida de quem vive em Carregal do Sal. Uma obra que tivesse impacto, eu não sei se vai ter um impacto ou não. O que eu gostava era de requalificar um parque que está no arruamento a sul da vida, que a senhora abandonou também, que fazem lá alguns espetáculos de carro. Essa era uma das obras que eu gostava. Gostava porque acho que era emblemático. Está num sítio que é a zona onde vai haver um maior crescimento, penso eu, nos próximos anos. Que obra? Não sabe o que é que eu estou a falar do parque? Não, que obra? É essa obra. Que já não é minha, que é do antigo executivo e que o senhor deixou abandonada. Está em frente à estátua do 25 de Abril, que o senhor tanto... O que é que o senhor está a rir? Ouça, é impossível que se possa usar tanta demagogia para um debate político. Demagogia? Repare, você tem muito a aprender com isso. Nós temos uma candidatura ao Portugal 2030, chamado ITI. Sim. No ITI, Carregal do Sal tem uma verba de 6,5 milhões de euros. O senhor perguntou-me o que é que eu gostava de inaugurar e eu respondi-lhe. 6,5... O que é que isso quer dizer? O senhor vai inaugurá-la? Então vai inaugurar uma obra que é minha. Sua? Então, que é foi minha? O senhor que comprou o terreno? Então, não fui eu que comprei. Foi o senhor que fez o projeto? Como é que a obra é sua? É tudo dele, mas dele é zero.
Esta obra, este terreno, este projeto não tem nada a ver com ele. Este senhor está habituado na Assembleia Municipal em dizer isto. E as pessoas têm que ficar caladas porque não nos deixam falar. Mas então dê oportunidade para Paulo Catalino explicar. Isto que o senhor está a dizer não tem qualquer sentido de verdade. Toda a gente sabe que aquele terreno foi comprado pelo antigo Executivo, que havia um projeto para lá que este senhor abandonou durante 4 anos. A obra dele, mas que obra? Não tem lá nada. Deixa-me só explicar. Pode responder uma resposta rápida para avançarmos. Temos o ITI e o ITI pediu-nos para colocarmos prioridades em relação ao investimento de 6,5 milhões de euros. E o melhor ou maior investimento que nós vamos ter no nosso Concelho é precisamente no Parque Urbano. É no Parque Verde, um terreno que na verdade foi comprado, onde nós iniciamos já um processo... Foi comprado. Por quem? Foi comprado. Por quem? Pois eu não quero falar de compra de terrenos. Não quero falar de compra de terrenos. Quer falar de compra de terrenos? Quer falar de compra de terrenos? Se quiser falar de compra de terrenos, eu posso lhe explicar alguma coisa. Já os pagou a quem os comprou? Primeiro resolve os problemas na justiça. Executivo anterior pagava. Só explicar-lhe. O senhor não paga. Deixe-me só explicar-lhe. Deixe-me só dizer isso. Deixe concluir porque são... Claro, é lógico. Nós temos nesse ITI, e nesse ITI, nós temos uma verba de 1,5 milhões de euros, que é um sagrado para o Parque Urbano, para um parque sensorial e um parque onde nós vamos integrar a área desportiva que nós lá temos, que é um polidesportivo e umas piscinas, que vão agora entrar em requalificação, e vamos depois ter ao lado este parque urbano, que nós vamos aproveitar, na verdade, uma compra que foi feita no anterior Executivo e que vamos dar voz, que vamos dar vida, como demos ao museu. Muito daquilo que foi a requalificação, nós teremos um projeto de musealização, não fizeram nada. 8 anos não deu para fazer nada. Nós somos o Executivo de execução. De execução. Mas vamos tentar perceber que obras é que estão previstas também para o futuro, porque o último orçamento do Conselho foi considerado um orçamento muito ambicioso, 64 milhões de euros, mais do dobro do anterior, também muito fruto do PRR. Foram anunciados um conjunto de obras de requalificação do centro de saúde, escola secundária, biblioteca, piscinas. Estão em fase de execução. Bom, vamos lá ver. O que é que acontece? Nós tínhamos um orçamento que tinha 3 grandes vertentes. A primeira grande vertente tem a ver com a habitação, a aposta clara que estamos a fazer na habitação. Já vamos tocar certo, mas só para explicar que o grande volume financeiro é precisamente da área da habitação. Nós somos o único concelho da Simbedão Lafões que avançou com projetos de habitação a custos acessíveis. HCA, projetos aprovados, que neste momento já temos em execução. Para além disso, tínhamos uma expectativa de poder conseguir usar não só os valores do 2030, como tudo aquilo que tem a ver com o investimento industrial que está previsto também nas nossas ITIs. E por isso mesmo é que tivemos um orçamento muito significativo. Repare, eu apanhei um orçamento em 2021 de execução de 9 milhões de euros. Em 2021, portanto há 4 anos atrás, tínhamos um orçamento de 9 milhões de euros. Neste momento o nosso orçamento andará, não acredito que possamos concluir estes 64 milhões de euros, possivelmente porque muito do dinheiro que era para vir por parte do IRU para a área habitacional de execução que o senhor tem, que são não vêm, e portanto teremos um orçamento de produtividade à volta de 35 a 40 milhões de euros. A 40 milhões de euros. Foram os projetos milhões, ele continua a mentir sobre os valores. O que é que eu quero dizer? Que nós passamos de um orçamento de 9 milhões para um orçamento de 3 vezes mais. Não é verdade. E, portanto, esta é a realidade. E as pessoas sabem disso. Anunciados, Paulo Catalino, o que é que está por executar? Nós temos ainda muitos projetos que estamos em execução. A requalificação do centro de saúde, que são 3 milhões e meio. Nós temos a escola secundária, uma escola secundária que é 4 milhões e 200. Faço-lhe a pergunta. E, portanto, todo este trabalho nós temos vindo a fazer. Como temos uma creche que está neste momento a ser construída para poder agregar mais 75 crianças no nosso concelho. Outro indicador muito importante das pessoas que se fixam no nosso concelho é perceber que, de um momento para o outro, crianças que não precisavam de creche,
a partir de há 2 anos atrás, tiveram necessidade de ir para outros concelhos vizinhos para ter espaço, para que os pais tivessem espaço para ter as suas crianças. Neste momento estão mais de 70 pessoas, mais de 70 famílias a pedir solicitação de espaços para colocar as suas crianças. O que quer dizer? Quer dizer que, na verdade, temos um concelho com vitalidade, um concelho de pessoas que têm necessidade destes serviços. E por isso é que nós, para além da escola secundária... Já vou dar essa oportunidade. Para além da escola secundária, para além do centro de saúde, para além de todo o projeto habitacional. Veja que, do ponto de vista habitacional, neste momento, nós estamos em concretização de 106 novas casas. Nós já vamos falar de habitação, também a oportunidade para Eduardo Abrantes responder que tipo de projetos eu tenho que responder a algumas coisas que o senhor disse. Muito bem, mas não podemos deixar de falar... Não tem um orçamento de 60 milhões. O orçamento da Câmara... foi apresentado 64 milhões. Ouça, o senhor gosta de enganar alguns, mas não me engana a mim. O seu orçamento ultrapassa poucos 14 milhões. Mas atenção que houve uma atribuição. Ouça, esse é o seu orçamento. E o senhor tem de salários, de despesas fixas, o PRR 7 de uma milhões. Outra forma. Não está em causa isso. Não vamos é brincar com números. Sabe que esta questão dos 60 para 14 tem muita importância, porque depois tudo o que tem a ver com os 14 milhões e com as despesas que a Câmara tem fixas não estão englobadas nos 60, estão englobadas nos 14. E este senhor gosta de brincar com estes números, que é para depois parecer que a Câmara tem uma capacidade financeira brutal quando tem dificuldade em pagar os salários ao final do mês, as despesas, porque ele neste momento tem um déficit de tesouraria, de despesas correntes de 1,5 milhão de euros. Ele tem neste momento, ele não sabe, de uma situação de pré-falência. Ele paga a mala, as EIPs, aos nossos bombeiros, tarde e mais más horas, às nossas juntas. Agora começou a pagar a tempo e horas porque sabe que está em período de eleições. O que é que ele está a falar? Será que os carregalenses não percebem isto? É pura demagogia. Se quiser falar sempre, está à vontade. Eu fico aqui caladinho e não digo mais nada. Não é? Penso que estarão equilibrados. E é isto que está aqui em causa. Oportunidades para responder. Nós estamos a contabilizar os tempos e neste momento estão equilibrados. Tenho que dar oportunidade de resposta também a Paulo Catalino. O PSD acusa... diz que a Câmara está numa situação de pré-falência. É assim ou não? É este o modus operandi do candidato do PSD. Mas responda, por favor. Objetivamente. São dados objetivos. Eu gosto de trabalhar com dados objetivos. Eu recebi uma situação económica do nosso Conselho boa. Situação económica financeira muito do nosso boa, Conselho. 3 milhões em caixa, 3 milhões em caixa. Eu posso mostrar os dados. Não vá com dados. Não vamos ter essa leitura. Eu tenho aqui, é o seu jornal, olha, está aqui o seu jornal. E o seu jornal diz que estavam em caixa, eu vou dizer exatamente, 3 milhões 068 915 74. Isto é o jornal da Câmara. Isto em 2021. Hoje anda com contas correntes de 200 mil euros e 300 mil euros. E pede adiantamento. Ouça, por amor de Deus, isto é completamente falacioso. Mas o que é que é? Concretamente, aos carregalenses. Nós temos a verdade aos carregalenses. Não faça como o José Sócrates, que na quinta-feira estava tudo bem e no sábado tiveram cá a fazer uma intervenção. O senhor é um carro em alta velocidade contra um muro de betão. E o senhor não vai cumprir o mandato porque a Câmara vai entrar em default. Um monólogo, por favor. Deixe-me só dizer-lhe isto. Quer dizer, este é o modus operandi do candidato. Nós recebemos uma situação económica com um diário de tesouraria, portanto, o que temos disponível, de 2,7 milhões de euros. Nós, em junho de 2025, estamos a falar de junho de 2025, foi os dados que nós recolhemos para trazer para este debate. Nós temos de caixa 5,2 milhões. Com o dinheiro do PRR, continua a brincar com... Como é que é possível? Diga a verdade aos carregalenses. Como é que é possível dizer que a nossa Câmara está em default ou que não tem capacidade financeira quando tem uma verba 2 vezes o que tínhamos? Mas dessa verba é de facto do PRR? É naturalmente do PRR. Claro, mas aqui não. Pois é naturalmente do PRR, mas é dinheiro em caixa que nós tínhamos. Não é dinheiro para conta corrente. Nós temos capacidade financeira para pagar a toda a gente. A nossa situação económica é razoável. Não se revê nesta crítica de atrasos no pagamento? Não é boa, é razoável. Estamos a melhorar. Nós na gíria política, nós já sabemos. Já vai irrazoável. Ou não se faz obra e se critica não se fazer obra, ou se fazendo, se diz que
houve dívida acumulada. Sim. Hoje nós temos uma história de um grande Presidente de Câmara que teve em exercício 24 anos, que hoje é lembrado pela obra que fez. Por toda a obra que fez ao longo de 24 anos. E o Paulo Catalino quer ser lembrado pela obra e pelos projetos que pretende deixar no Conselho. E pelas contas certas. Aquilo que está aqui a ser dito é uma completa falácia. É falácia. A nossa situação financeira é estável. A nossa capacidade de pagar é em 14 dias valor médio, 14 dias, e portanto não há 90 mais 30, 90 mais 30, este cenário não existe. 90 mais 30. Agora, naturalmente, alguém que se 90 apresenta, mais 30, como é que é possível? Alguém que se apresenta a eleições Sim. tem que ter um argumentário. Tem. O argumentário, como não existe projeto, como não existe eixos de desenvolvimento, tem que se falar mal do que se faz. E quando se faz obra, tem que se dizer que é o aumento da dívida. Isto faz parte do livro. Isto faz parte do livro. São mais de 24 obras que estão em funcionamento neste momento. São mais de 24 obras. Eduardo Abrantes, uma pergunta para si. Quais são as suas prioridades, caso seja eleito Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal? O que é que pretende fazer? Quais são as suas, em traços gerais, as suas prioridades para o Conselho? Exatamente. Inicialmente, o saneamento financeiro. Isso é uma prioridade. A Câmara está numa situação financeira muito complicada, com dificuldades extremas. Diga. Completamente falso. É completamente falso. Dê números. E qualquer dia não vendem um parafuso à Câmara. Então dê números. E, portanto, nós números para se vincular a eles. Dê números para se vincular a eles. Eu até lhe dou. Então dê, por favor. Sabe, a dívida do antigo Executivo por habitante, quando entrou, andava na ordem dos 100 e poucos euros. O senhor hoje vai com uma dívida por habitante de 400 euros. O senhor faz empréstimos a 20 anos, não vai ser o senhor a pagá-los, não é? com um período de carência de 2, que nos vai endividar durante os próximos 20 anos. Mas o senhor faz isso à vontade, porque sabe que na melhor das hipóteses, e se ganhar, que espero que não, poderá estar cá, eu não lhe dou os 4 anos, 2, porque de resto, porque depois alguém vai ter que pagar as culpas do estado financeiro daquela Câmara. Eu tenho poucas dúvidas sobre isso. Sinceramente, tenho poucas dúvidas sobre isso. Acontece que o senhor nega. Aliás, o José Sócrates também negava. Aliás, já é comum no seu partido negarem essas evidências. A sua prioridade serão as contas. Completamente. Qual é o seu partido? E depois disso... Qual é o seu partido? Diga. Qual é o seu partido? Qual é o meu partido? O seu pai foi candidato pelo Partido Socialista. Sim, mas o meu pai... O seu pai foi candidato pelo Partido Socialista. Você andou de bandeirinha. Sim. Você andou de bandeirinha a apoiar o seu pai num outro partido. Mas faria... Qual é o seu partido? Ouça, o meu pai... Qual é o seu partido? O meu pai, mas eu acho você não tem partido. Não, eu tenho você família. É um oportunista. Coisa que você se calhar sabe o que é. Eu tenho família. Sabe o que é oportunista? Claro. Oportunista. Eu vou dizer qual é o meu partido. Eu vou dizer qual é o meu partido, porque eu não conheço. Não, eu tenho que responder, peço desculpa. Ele perguntou-me qual era o meu partido. Olha, eu fui filiado na JSD até aos meus 30 anos, ok? Fui candidato a vereador pelo PSD há cerca de 30 anos e número 5 ou número 6, ok? E sempre tive ideologias de direita, ok? Nunca me identifiquei com o PS de esquerda que o senhor representa hoje. Eduardo Abrantes, está respondido, assim não conseguimos avançar. Liberal. Eduardo Abrantes disse que uma das suas prioridades será a parte financeira. É uma amostra de um bloco de esquerda que está aqui à minha frente. Aliás, sabe uma coisa? Este senhor tem tanta capacidade de argumentação... Não vamos centrar as críticas na pessoa, antes das eleições, só uma pergunta. Antes das eleições legislativas, colocou um poste contra o Chega. E onde os destratou completamente. A seguir às eleições, porque percebeu que não era eleito sem os votos do Chega, retirou o post do Facebook dele. Muito bem. Isto é preciso ser coragem. Isto é que é demagogia. Vamos ficar sem perceber quais são as suas prioridades para o Conselho, porque disse que a primeira prioridade, as primeiras atenções serão para a parte financeira. A parte financeira, depois a seguir a parte do industrial com os empresários, porque só assim vamos criar condições para que o Conselho se consiga desenvolver e com isso, com bons empresários, com diálogo, vamos trazer também outro tipo de empregos, que é importante. Eu concordo, há 4 anos ele defendia isso e todos nós defendemos isso. Na prática isso nunca aconteceu. É importante que a qualificação e o tipo de empresas que venham para o nosso Conselho sejam um pouco diferente daquelas que existem hoje. Isto porque temos que atrair outro tipo de recursos humanos. Muito bem, essas vão ser também, as minhas prioridades. Porque criar emprego também implica que haja habitação. Vamos falar na política de habitação
Habitação. Sim, claro. Qual é a sua proposta para os próximos 4 anos? Eu não tenho, tirando, eu não tenho nada contra as políticas de habitação aqui do Já Presidente. vamos Acho que são exageradas, acho que são exageradas e eu vou-te explicar porquê. Mas eu estou a perguntar quais são as suas propostas ao nível de habitação, qual será a sua estratégia? Eu acredito muito na iniciativa privada, sabe? Eu acredito muito na iniciativa privada, por isso é que sou de direita. E acho que o Carregal teve realmente um boom de pessoas a viver no Carregal, e este senhor não falou nisso, mas eu vou-te explicar, que teve a ver com o projeto da linha de comboio, da Beira Alta, e portanto esse aumento veio um pouco também disso. Acontece que essas casas, hoje, que estavam alugadas no Carregal, por todo o Carregal, com a finalização das obras da linha da Beira Alta, o que vai acontecer é que essas casas vão ser vazias. Eu, não pondo em dúvida a questão dos programas de habitação que este Executivo concorreu, apesar que eu acho que em muitos casos concorreu porque os avisos estavam abertos, porque muito sinceramente o número de habitações para o nosso Conselho acho exagerado e, além de ser exagerado, vai atrofiar aquilo que é a iniciativa privada na construção e no aluguer de habitações. Portanto, para o Eduardo, serão propostas que passam pelo setor privado e pelo setor público. Claro, mas sabe que não fez esse estudo. Exatamente qual é a estratégia. A minha estratégia, primeiro, olha, a estratégia é, se eu entrar, se puder reverter algum destes projetos, irei fazê-lo. Isso é lógico. E, acima de tudo, depois de fazer um estudo. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque se concorreu a todos estes projetos, mas não se fez exaustivamente um estudo das necessidades da habitação no nosso Conselho. Não existe. Portanto, admite que vai recuar em alguns projetos que já estão anunciados, nomeadamente ao nível da habitação social, é isso? Eu tenho algumas dúvidas, sim. Há um projeto em si que eu tenho muitas dúvidas, que é agora... Será a habitação colaborativa? Digo-lhe já, desculpe lá, são tantos nomes, e então em termos de habitação é complicado. Bem, vamos avançar. Eu peço desculpa que agora é o IBEI. Não é nada IBEI, é o IRU. Ou seja, é um programa nacional de habitação. É o IRU. É o IRU. Pronto, peço desculpa, são muitos nomes. Esse é o programa que eu tenho muitas dúvidas, recuar. Porque é um programa nacional. E porquê é que eu tenho dúvidas em relação a este programa? Eu vou-lhe explicar. Porque é gerido a nível nacional pela Segurança Social. O que é que acontece? Acontece que, ao número de habitações que este senhor tem programadas, e se resolverem que uma determinada família que vive no Porto, sem condições, é enviada para Carregal do Sal, este senhor não tem qualquer tipo de gestão. Esta é uma das dúvidas que eu tenho. Outra questão que eu tenho é também a questão da manutenção dessas mesmas habitações que vão ser construídas. Quem é que vai fazer essa manutenção? É a Câmara Municipal? Vamos receber fundos para isso? Ou vai acontecer um bocadinho como a transferência de competências, em que assinou de cruz e hoje diz, é ele que diz, não sou eu que diz, que a transferência de competências não lhe trouxe, em termos financeiros, o valor necessário para cobrir as despesas. E é isso que eu tenho medo. Como se faz tudo em cima do joelho. Eu tenho muitas dúvidas sobre isto. Vai dar continuidade a estes projetos, nomeadamente a habitação social no Conselho? Temos a habitação colaborativa, que é de resto um programa inédito e que o Conselho abraçou. É uma ideia que julgo eu ser dinamarquesa e que teve resultados, como foi apresentado como uma solução inovadora para combater a exclusão social. O município abraçou essa ideia e o seu objetivo, se for reeleito, é dar continuidade a este projeto. Naturalmente que sim. Eu queria só pedir que me desse um minuto para poder esclarecer as pessoas em relação a este valor da dívida. Uma resposta rápida. A dívida da Câmara Municipal no dia 30 de junho de 2025 é de 3,520 mil euros, ok? 3 milhões e meio de euros. Eu apanhei a Câmara Municipal com uma dívida de 2,1. Mentira. E com Mentira. Projetos Mentira. de investimento, em termos de empréstimo, de obras que estavam consagradas no 2020, que não tem a ver com o meu mandato, que é a ciclovia Carregal do Sal Oliveirinha, que é o Mercado de Ideias, que é uma etar que tinha um apoio do POCUR e também o Museu Aristides Sousa Mendes. Todos estes projetos que conseguimos concretizar
com todos os valores que eram necessários para execução, tínhamos uma dívida de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. Os empréstimos que foram solicitados sobre a minha responsabilidade e usados são 661 mil euros. Não é verdade. Sendo que a este valor nós já conseguimos fazer amortização de 1,2 milhões de euros. O que quer dizer que neste momento a nossa dívida, a dívida do Conselho, é 3,5 milhões de euros. À volta de 7 sendo que, eu peço só desculpa, isto é muito claro, porque esta é a arma de arremesso que me é feita em todo o trabalho político. E depois, a este valor, que são os 3,5 milhões de euros, nós temos neste momento consagrado uma transferência de Orçamento de Estado para o apoio às obras da Casa do Passal, que só dos empréstimos que nós contraímos para fazer face às despesas da Casa do Passal é 1,1. O que quer dizer que de 1,5 que nós vamos receber do Orçamento de Estado, 1,1 é para acabarmos com os empréstimos que têm a ver com a Casa do Passal. Não vai nada. Fazendo as contas, dos 3,5, que é a dívida no presente momento, vai pagar menos 1,1, nós vamos ter uma dívida de 2,4. Muito bem, para sendo que eu apanhei a minha Câmara com 2,1. Estes são os dados objetivos, são dados que eu lhes posso deixar, que nós podemos confrontar na próxima reunião de Câmara ou na próxima Assembleia Municipal e que não se confronta apenas porque se diz. Sobre a habitação, o projeto da habitação é sem dúvida um dos projetos mais ambiciosos que eu tenho, porque acredito piamente nele. Estamos a falar de quantas casas de habitação social? Nós estamos a falar de um projeto que tem várias vertentes. Nós temos uma vertente que tem a ver com a nossa estratégia local de habitação e, vertido na nossa estratégia local de habitação, nós temos as necessidades de X habitações. Portanto, aquilo que foi dito de que nós não sabemos, só estamos a candidatar-nos a casas porque... Não é verdade. Um estudo prévio. O IRU estamos só a falar aceita... de quantas casas? Estamos a falar de 156 casas. Que estarão... todo esse projeto estará concluído. Mas só para explicar, porque são coisas diferentes. Há uma coisa que tem a ver com a estratégia local de habitação e na estratégia local de habitação nós temos várias medidas. Uma delas é colocar condições de dignidade habitacional às pessoas que, tendo casa, não a têm do ponto de vista físico. Outra, são pessoas que não tendo casa e vivendo em casas alugadas, continuam a viver numa situação de indignidade. No primeiro caso são 19 famílias, no segundo caso são 39 famílias. Em relação à habitação a custos acessíveis, que é o HCA, que é um projeto pioneiro em que Carregal do Sal é o primeiro da Simbedão Lafões a ter casas em obra. Nós temos 106 casas desta primeira leva e vamos ter depois mais 47 da segunda leva. E este é o nosso projeto ambicioso porque nós não acreditamos que ninguém se fixe no nosso Conselho se não tiver habitação. Nós podemos ter o melhor emprego do mundo, nós podemos ter os melhores salários do mundo. Se nós não tivermos habitação para as pessoas ali residirem, nós não conseguimos ter as pessoas a viver lá e a gerar riqueza. Por outro lado, existem estas bolsas nacionais, as bolsas nacionais de alojamento urgente e temporário, que são as Benautos. E nós, em relação às Benautos, nós temos apenas 2 Benautos, que há 2 casas em cada um dos concelhos. O que é que servem estas Benautos? É para o caso de uma situação de uma violência doméstica, no caso de uma situação de infortúnio de alguma pessoa que vivia numa casa e teve um incêndio, e nós temos que encontrar uma capacidade... São geridas por quem? São 6 casas, são 8 casas. O Plano Nacional é gerido por quem? Pela Segurança Social. Então isso é uma mentira. Não, mas são só essas. Mas a habitação não é isso. Eu disse-lhe que isso é uma mentira. Mas fala de 8 casas das Benautos em relação... O que estamos aqui a falar, o que estamos aqui a falar desculpa, agora estou eu a falar, eu peço desculpa, deixe-me lá falar. Está a falar muito tempo. Eu vou explicar, não domino este assunto, nem tenho que dominar, mas eu explico. Mas tem que concluir rapidamente, porque ainda tenho uma pergunta mais para os dois e estamos a terminar o nosso tempo. Mas só para lhe dar nota disto, em relação à habitação, nós temos uma capacidade de instalar no nosso Conselho à volta de mais 200 famílias, tendo em conta o HCA e as medidas da Estratégia Local de Habitação, as medidas do primeiro direito. E é este trabalho que estamos a fazer. Para além disso, tivemos, como disse muito bem, um projeto inovador que é a habitação colaborativa. Nós conseguimos a candidatura e a aprovação de 3 candidaturas em 3 locais distintos. Um em Cabanas de Viriato e 2
em Oliveira do Conde, em que vamos ter mais 36 casas para pessoas que vão habitar essas casas de acordo com este projeto. E a habitação colaborativa é o quê? É a capacidade das pessoas poderem viver com um objetivo específico, estarem unidos através de uma área específica. Nós, no caso de Cabanas de Viriato, o que é que nós fizemos? Como nós temos o museu, nós temos material de merchandising que é preciso, porque não ter nesta habitação colaborativa uma oficina onde as pessoas, podendo ganhar mais algum dinheiro para preparar as t-shirts, as canecas que estamos a vender. Para dar formação e também criar emprego. Formação, criamos um emprego e ao mesmo tempo temos capacidade instalada das pessoas que ao mesmo tempo têm uma habitação condigna, têm capacidade de trabalhar e ganhar dinheiro. Este é o objetivo. Este projeto nórdico. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Este projeto nórdico, é o Jornal da Câmara e a dívida em 2021 era 1.427.300. Repare como este senhor falta a verdade. Já encerramos o tema da dívida. Este jornal é do anterior Presidente. Este jornal é do anterior Presidente. Este jornal uma vez o desmentiu. Claro que não, nem podia. Uma pergunta rápida para os dois. Eu vou-lhe deixar as contas. Eu vou-lhe deixar as contas. Eu preciso fazer perguntas porque senão não avançamos. Estamos com a parte da dívida da Câmara já esclarecida por parte quer do Presidente, quer também da sua parte. Vamos avançar. Pergunto, é uma pergunta para os dois, peço que sejam rápidos porque estamos a terminar. Quais são as vantagens e as desvantagens de viver no interior do país? É para mim a pergunta primeiro? Primeiro. Eu só vejo vantagens, muito sinceramente. Eu viver no meu concelho, julgo que estamos perto de tudo e agora com a obra deste governo que vai duplicar o IP3, vai ser, ao contrário do antigo executivo que anunciou a obra durante 4 vezes e nunca conseguiu, não é? Fazer a obra. Nós estamos perto de tudo, temos umas condições ótimas, temos um ambiente ótimo e eu sinceramente nem consigo me ver a viver em mais lado nenhum. Acho que o Carregal tem todas as condições, todas. Tem pessoas, a pessoa, o ambiente, a forma de estar, é um lugar onde não me sinto bem. E por isso moro lá desde que nasci. Ao contrário deste senhor, que há bocado acusou-me de outras coisas, que nem sequer mora lá. Eu moro lá, sei das vantagens de viver no interior. Paulo Catalino, vantagens e desvantagens de viver num concelho do interior do país? Sobretudo a qualidade de vida. A qualidade de vida que hoje nós temos no interior, e nós já vamos sentindo alguns sinais na nossa sociedade de pessoas que preferem muito mais deixar o litoral e as grandes cidades para viverem no interior, onde nós temos capacidade efetiva de lhes dar qualidade de vida. E nós temos vindo a fazer esse trabalho com a área cultural, com a área de lazer, com a área desportiva, que temos vindo a ser charneira no nosso distrito. E temos vindo a conseguir ser exemplo naquilo que são as políticas integradoras, mas para ter esta política integradora tem que se ter qualidade de vida. Hoje em dia tem um programa cultural invejável no nosso concelho, em qualquer artista a nível nacional vai ao nosso concelho. Nós temos atividades desportivas em todas as freguesias, onde o desporto vai às freguesias. Nós temos outras atividades do ponto de vista associativo que promovemos cada vez mais atividades com elas, que elas são a força viva do nosso concelho. Portanto, consegue-se qualidade de vida criando políticas em que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes, se sintam realizadas no nosso concelho. E é por isso que nós queremos também muito, nos nossos eixos de desenvolvimento, tratar da vida de lazer no nosso concelho, com o Parque Verde, com a melhoria de tudo aquilo que tem a ver com a tal qualidade de vida que nós queremos. Seja para as piscinas, seja para as piscinas, seja para a biblioteca. Não é obra dele também. Eduardo, está em desvantagem, vou-lhe dar mais um minuto, porque falou-me que gosta de viver no seu concelho, que não se imagina a viver no outro. Mas para atrair pessoas, qual é que é o melhor argumento do concelho? Aí estamos de acordo. É lógico que não basta, vivemos num local maravilhoso. Temos que criar também condições para que essas pessoas vivam lá. E a parte cultural, aliás, que foi reavivada, digamos, por este executivo, mas que já vinha atrás. Aliás, eu
como empresário, fui eu que trouxe António Leal e a Sandra para o Carregal do Sal, e a partir daí tornou o Carregal, em termos culturais, muito mais rico. Infelizmente ele acabou a parceria com eles e sei que existe um programa até ao final do ano, mas depois do final do ano não existe mais nada. Eu terei todas as condições, ele já não, uma vez que houve um desacordo bastante grave, eu terei todas as condições para os trazer de volta e continuar com esse programa cultural. Eu, muito sinceramente... Vamos ter que terminar, peço que pode concluir, mas rapidamente. Pronto, eu muito sinceramente acho que existe neste momento a questão das piscinas e também da biblioteca, que vai haver intervenções, e bem, que já vem do antigo Executivo, sem dúvida, a melhoria dessas infraestruturas também são importantes para que as pessoas se sintam bem do nosso Conselho. Pronto, e passando por isso, que no fundo foi o que estou a repetir um bocadinho, apenas o corrigir, porque não são obras dele, penso muito que... Bem. 20, 30, muito bem, ficamos por aqui. 20, 30 e não são das pessoas. Temos que ficar por aqui, que não temos mais tempo. Apenas as... continuou e melhorou, Eduardo, temos que ficar é o seu por aqui, papel, não temos e mais assuma tempo. isso. Muito não bem. venha para aqui ser pai de obras que não são suas. Obra sua é a estátua do 25 de Abril e as outras estátuas. De resto não tem mais nada. Muito bem, temos que ficar aliás, por aqui. E uma estátua que o senhor pagou, que ainda nem veio, não sei se já encontrou o artista, Vamos mas penso passar que não. às declarações finais. Paulo Catalino, que começa por si, já sabem, cada um tem 30 segundos para esta mensagem final. É o primeiro, quando quiser. Muito bem. Aquilo que eu queria deixar claro é que nós continuaremos esta nossa trajetória. Continuaremos a fazer um trabalho para unir as pessoas e não as dividir. Enquanto estivermos no exercício das nossas funções, vamos usar de capacidade de integração e não exclusão. Não teremos os nossos amigos e os nossos inimigos. Todos ficarão a viver num concelho com qualidade de vida, trazendo condições para que as pessoas lá se fixem. Sabem que da nossa parte podem contar com toda a determinação, com toda a energia para continuarmos o nosso trabalho. Nós demos vida a um concelho que estava morto, a um concelho que tinha morrido e que hoje tem vida e que assim espero possa merecer a vossa confiança para continuarmos o trabalho nos próximos 4 anos. Eduardo Abrantes, 30 segundos é a sua vez. Ora bem, as minhas premissas da minha candidatura são o orgulho, o compromisso, a verdade e o trabalho. O orgulho, porque transporto no meu coração... Para aquela Câmara? Eu transporto no meu coração o orgulho de ser carregalense. O ter vivido toda a minha vida lá. E espero que os carregalenses tenham confiança em mim, que vou mudar este estado de espírito. E por isso, esta é a minha promessa. Eu irei mudar este estado de coisas. O compromisso, porque vou ter um compromisso também com todos os carregalenses, de que trabalharei em prol do Conselho, do trabalho e do desenvolvimento. E, por fim, falar verdade e no plural. Falar verdade, que é uma coisa que este senhor não sabe. E plural, porque eu vou conseguir juntar todos aqueles que fazem parte da sociedade de Carregal do Sal para podermos ter um compromisso de trabalho e de justiça e de evolução. Muito bem, agradeço aos dois, temos que ficar por aqui, terminou o nosso debate. Obrigado. Agradeço terem aceitado o nosso convite. O futuro de Carregal do Sal decide-se a 12 de outubro.